Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sempre gosto, no início do programa, dizer o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, mas boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por que eu falo assim? Porque nós temos vários horários alternativos do nosso programa dentro da programação do canal Viver Brasil. E além disso, a gente está no YouTube. E no YouTube, vamos combinar, você pode assistir a gente em qualquer horário, a qualquer momento, de qualquer lugar desse planeta. Portanto, muito obrigado pela sua audiência. E o BH Todo Dia de hoje traz, dentro da nossa ideia de revista, vários assuntos diversificados. A gente vai falar hoje sobre observação de aves. É isso mesmo, como é que eu posso sensibilizar as pessoas da importância do meio ambiente através da observação de aves? Esse é um trabalho muito legal de uma ONG que a gente vai conhecer aqui no programa. Nós vamos também falar sobre educação, focado principalmente nas escolas particulares e também no incentivo à leitura. Não é? Tem um outro assunto interessante também, gráfica. Qual que é o papel das gráficas nos dias de hoje? Será que esse negócio ainda vale a pena? Como que diversificou e como fica a relação do meio ambiente com relação à questão da gráfica, tá bom? E teatro. Hoje a gente tem o prazer de receber uma atriz muito bacana que está com uma proposta bem interessante. Voltando no seu passado, ela descobriu algo e propôs aí um teatro diferente que trabalha com teatro e game pela internet, tá bom? Tudo isso e muito mais para você, com os nossos convidados e convidada também. Mas eu vou te apresentar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta! BH Todo Dia, começando agora. Muito obrigado pela sua audiência. Eu já coloco aqui o nosso Instagram, primeiro o meu, para que você possa bater um papo comigo, a gente pode se conhecer um pouco melhor. É o Elias.Sunshine. É isso mesmo, Sunshine. O sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, ali @Elias.Sunshine. Mas eu gostaria de chamar a atenção das redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E aí nós temos várias redes sociais, eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram. Ali no Instagram você vai conhecer um pouco mais dos bastidores da televisão, com fotos, imagens e movimentos, várias postagens, muitos conteúdos e as novidades. E quem é que não gosta, de acompanhar, de conhecer um pouco dos bastidores de uma televisão? E você vai descobrir que não tem jeito de fazer televisão no Brasil e no mundo sem fita crepe. Precisamos de fita crepe sempre. E a outra rede social é interessante porque ela tem sempre uma enquete para que a gente possa conhecer um pouco do nosso telespectador ou internauta, você que está acompanhando a gente. Então vai lá no Twitter, o Twitter do canal Viver Brasil, e a gente tem uma pergunta, a pergunta da semana. Depois do que aconteceu nesse final de semana em Belo Horizonte, você acha que BH, Belo Horizonte, é uma cidade segura? Sim ou não? Qual é a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Conta pra gente no @Viver_Brasil, que é o Twitter do canal Viver Brasil, tá bom? E é bem legal, você se inscreve lá, vai acompanhando, tem o YouTube também, você se inscreve, curte e vamos juntos construindo o canal Viver Brasil. Desde o dia 10 de janeiro deste ano, nós estamos também, além do YouTube, estamos na NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí eu preciso agradecer as cidades que nos acompanham. Primeiro a nossa Belo Horizonte, é claro, Depois a histórica e simpática Sabará. Tem também a charmosa Nova Lima, pertinho aqui de BH. Temos ainda duas cidades importantes economicamente, pulsantes aqui na região metropolitana. Meu beijo, meu abraço para Betim e Contagem. Depois a gente pega o caminho do Rio de Janeiro e ali chegamos a Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua audiência. Tem também Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, que é uma cidade muito importante ali no Vale do Rio Doce. E para fechar, o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia. Muito obrigado pela sua audiência aí nessas duas cidades, uma região que é polo do agronegócio, não só para Minas, mas para todo o Brasil, tá bom? E no YouTube, você que nos acompanha, meu abraço especial e eu sempre te peço, vai ali no chat, coloca o seu nome, coloca o lugar de onde você nos assiste e também a sua opinião sobre a programação. Críticas, sugestões, vamos construir juntos o canal Viver Brasil. E o BH Todo Dia é uma revista que traz cultura, que traz comportamento, traz negócios, de Belo Horizonte para o mundo, de BH para todo lugar. E aí a gente traz também convidados e convidadas, pessoas que são personalidades que ajudam a construir essa revista que a gente está chamando de BH Todo Dia. Bom, primeiro eu tenho o prazer de receber ele que é proprietário da Coloro Indústria Gráfica, que está aqui com a gente, que é o Rony Marco Lemos.
Tudo bem, Rony? Tudo bem, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo, tá bom? Ao lado do Rony, a gente tem ali no palco onde as estrelas se encontram aqui no nosso programa, a presença do Paulo Leite. Paulo Leite é gerente de comunicação do Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, que estejamos aqui promovendo muito amor e cultura para essas pessoas maravilhosas que assistem você. Muito bom, muito obrigado pela presença. E já notamos que ele é um artista mesmo, né? Imitações, não é, Rony? E o outro convidado, todo mundo já viu ele, eu gostei. Ele contou uma piada aqui muito boa, depois vamos ver se a gente consegue contá-la no ar, tá bom? Vamos que vamos. E você que está ligado conosco, olha que interessante isso aqui. Eu falei no início do programa, não é? Nós temos uma ONG que trabalha com a ideia, né, de ensinar, educar as pessoas a observar e conhecer as aves. Será que aqui em Belo Horizonte, uma cidade tão grande assim, região metropolitana, temos aves a serem observadas? E aí? A gente vai conhecer um pouco desse projeto, que é um projeto dirigido, é um projeto chamado Ecoaves, né, que é da ONG Ecoaves, e o Paulo Carvalho está aqui com a gente. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, porque a gente precisa realmente desse trabalho de divulgação. A atividade é muito interessante. E agora, principalmente depois do fim da pandemia, né, a coisa está tomando um rumo muito interessante. Muito bom. E as pessoas, nós estamos precisando disso, né? Porque o nosso meio ambiente está muito ameaçado. Muito ameaçado. Essa serra que está aí atrás de vocês, né? A nossa Serra do Curral, sempre, exatamente, né? Nós estamos aí na luta. E os animais estão correndo risco também, não é? Sim, não só os animais, mas todo um aspecto cultural, né, que está sendo ameaçado. Que dizem por aí que é o nosso cartão postal, mas a gente não cuida dele, não é, Paulo? Exatamente. Não é cartão postal. E então, hoje, praticamente, a serra virou quase que só uma fachada. Que a gente tem que tomar cuidado, porque estão querendo... Assustadores. Assustadores. Muito bom. Bom, nós começamos sempre o nosso programa falando um pouco da relação de cada um de vocês com Belo Horizonte, tá? E aí eu vou começar com você, Rony. E aí, qual que é a sua relação com o BH? Ó, eu tô aqui desde 95, vim fazer engenharia elétrica no Cefet. Eu sou mesmo? Sou lá de Franca, né? Franca, terra do basquete, eu adoro basquete. Já joguei. Claro, todo mundo em Franca tem que ter jogado basquete, é a capital brasileira do basquete. Isso mesmo. Que barato, cara. Joguei no Ravelli na categoria de base, na época Ravelli ali em 90, né? Uhum. Muito bom. Aí você vem para Belo Horizonte com quantos anos? Eu venho com 20 anos. 20 anos. Vim Cara, fazer e na engenharia. coragem, assim? Passei no vestibular, né, no Cefet, precisava ser uma faculdade federal. Tinha parente aqui? Não tinha ninguém. Por isso que eu tô aqui. falando da cara e da coragem, não é? Porque você veio sozinho. Vim sozinho. E aí, como é que foi quando chegou? Assustou muito? É uma cidade muito maior, uma região, né? Mas as pessoas são, nesse universo da universidade, o professor está aqui do meu lado, as pessoas tendem a ser mais acolhedoras, Sim, né? Mas Belo Horizonte, ela é acolhedora. E falaram agora da Serra do Curral, tem um lugar que me remetia muito, quando eu tinha saudade de Franca, ao clima, né? Eu subia na Praça do Papa. É mesmo? E ali ficava a vista maravilhosa, né? Clima então, mais frio. Mais fresquinho, mais frio. E quantas vezes ali sentindo saudade, 90 dias longe de casa e tal, né? Ali para mim era meu canto mais próximo. Rony. Olha só, ótimo isso. Uma vista maravilhosa, né? Muito bom. Vamos pensar um pouco assim, Belo Horizonte, o que te marca aqui em Belo Horizonte nesse tempo que você vê? Que lugares assim que se destacam, onde você morou, que você gosta em BH? Vamos lá. De Belo Horizonte, eu já te dei o primeiro aqui, Isso. que é marcante para mim, né? Que é a Praça do Papa, aquele entorno, o Mirante. E o que mais, dos lugares... eu não posso me furtar de falar que Belo Horizonte é a cidade dos bares, né? Claro. Então, essa noite dos bares também, então, assim, alguns épicos, né? Eu fiz alemão, eu vim aprender alemão aqui em Belo Horizonte. E o Stadjever, né? Stadjever. Na Que Contorno. até hoje está lá na Contorno, que está até tradicional. hoje lá do Arren, da família. Hoje já mudou um pouco a história. Mas todo mineiro chama, todo Belo Horizonte, Stadjever, né? Em alemão é Stadtjever, né? Que é a cidade de Jefa. Dessa noite, dessa parte. E as pessoas, né? As amizades que a gente faz. O Belo Horizontino, ele é acolhedor.
Depois que ele pergunta de onde você veio, quem você é, isso. quem é seu pai, e aí ele Legal, cria Rony. ali um afeto e é muito bom. Rony, nesse tempo Das que você está em pessoas. Belo Horizonte, quando você sai de BH, seja a trabalho, não sei se você morou fora um tempo, se você a viagem também, né, de turismo, o que você sente falta de Belo Horizonte? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você, viu? O que eu sinto falta é de todas essas pessoas que eu convivo no meu dia a dia, desse aconchego das pessoas. Isso é uma das coisas, uma característica muito boa do Belo Horizontino. Legal. Agora o Paulo Leite, né? Ele está aqui com a gente e eu quero saber de você, Paulo. Né? Sim, sim. Sua relação com Belo Horizonte, qual que é? Olha, sempre tive vínculo com a cidade em função de trabalhar em empresas e órgãos que precisavam que eu viesse aqui com bastante frequência. Desde que eu coloquei os pés aqui, eu estabeleci vínculos de afeto. Você nasceu onde? Eu nasci em Araguari. Araguari. Tem a história Capital do Triângulo. Capital do falando, Triângulo né? Mineiro. Tem um bairro lá muito famoso que é Uberlândia. É como se Araguari fosse o Belvedere e Uberlândia fosse Contagem, que é o nosso distrito industrial, onde tem as Como é que é o negócio dos empresas. Bs lá, dos 3 Bs? Beraba, Berlândia e The Best, que é Araguari, onde eu nasci. Isso é fantástico. A melhor das 3 Isso. disparadas, sabe? E incrível que a nossa região tem um vínculo mais pontual, assim como as regiões extremas de Minas, com Goiás Isso. e com São Paulo. Eu fui pró-reitor de um centro universitário, Rony, que tinha o basquete como Perfeito, esporte Uberlândia de foi patrocínio. potência, Fomos campeões sul-americanos, brasileiros. E quem era o nosso técnico? Hélio Rubens. Hélio Rubens, isso aí. Que a gente, o A gente Rico, o filho exporta dele, técnico. Elinho jogou. Isso mesmo, Arrasou bem no lembrado, campeonato. viu? Poxa, bem Maravilhoso, lembrado, muito bem majestoso. lembrado. É verdade. Eu adoro basquete. Eu Tinha acho o Vargas maravilhoso. também, que jogou nesse time. dominicano, Sim, né? Jogador Às dominicano. vezes a gente pagava mico, levava a gente lá para o centro da quadra, e o professor Paulo agora vai dar aqui Um arremesso. Um arremesso. Se que fosse nem o Rony, ganharam. não pagaria tanto mico assim, Olha, né? Mas... já tinha assim uma Claro prática, que né? não, daria uns 3 passos à frente. Naturalmente, né? Mas muito bom. Por que Tranquilo. você vem para Belo Horizonte? Como é que é isso? Eu vim por conta do Cinep. Eu estive aqui antes em Contagem, maravilhoso, majestosa, Contagem das Abóboras. Isso. E recentemente eu recebi um convite para assumir esse desafio junto ao Sindicato das Escolas Particulares. Na primeira oportunidade eu morei sendo diretor de uma faculdade e desenvolvi esse vínculo com a instituição, com a entidade das escolas particulares. E a partir de muita interação dos trabalhos que fazíamos, surgiu essa chance maravilhosa e majestosa que eu acolhi na hora que eu sou, tal qual César Menotti e Fabiano, não há lugar melhor que BH. O Paulo, meu xará, falou do clima seco é lá em Uberlândia, onde a minha família ainda se encontra, onde eu ainda moro, estou na ponte aí entre as duas cidades. Paulo, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Olha, eu sinto falta da comida, mas Boa. especialmente das pessoas. E me encanta o entorno, porque a gente pensa que Belo Horizonte é essa região metropolitana majestosa. E cada lugar com sua distinção. A gente vive tempo de igualdades. Eu falo, gente, mas é importante a distinção. É na distinção que vamos encontrar os caminhos comuns. Não podemos deixar de valorizar o que nos faz diferentes, Isso. sabe? E como você falou, ainda Betim, ainda Contagem, você conhece restaurantes, vai em ambientes inusitados, com música maravilhosa, majestosa. E as coisas das quais eu sinto falta em Belo Horizonte estão comigo, não tem como se descolar delas. Uma vez aqui, você está contaminado, contagiado. Um bom contágio, um bom contágio. Tem um caos, um contexto assim, muito efetivo de Uberlândia, que é uma cidade muito migrante. O Luiz Fernando Quirino, articulista, escritor, criou um termo para quem se muda para Uberlândia. 90% da população de Uberlândia, como eu, vem de outros lugares. Isso. E o termo é uberlandino. É quem se muda para Uberlândia. É quem nasce lá, uberlandense. E como aqui em Belo Horizonte eu resido em Contagem, no Eldorado, eu brinco que eu quero criar algo parecido que Luiz Fernando Quirino fez. Ele é pai do cartunista. Esse cartunista famoso, gente, vou me lembrar o nome dele agora, que faz esses cartoons para o Big Brother, Maurício Ricardo. Ele é pai do Maurício Ricardo, Luiz Fernando Quirino. Ele criou esse termo. Para Contagem ter também, contagense quem nasce lá, contagiado quem se muda para lá, que é o meu caso, e contagiante quem de Contagem invade, promove aquilo que Contagem faz com a gente. Muito bom, Paulo. Agora você vai olhar para o seu xará e vai Sim, tentar, Paulo. assim, rapidamente,
tentar adivinhar, será que o Paulo Carvalho, ele é de Belo Horizonte, ele é do interior, ou ele é um forasteiro do nosso estado? O que você acha, Paulo? Pelo sorriso dele quando ele chegou, pela empatia, eu creio que ele seja daqui, sem chance de ser de outro lugar. Paulo. E aí, Paulo? Você já tinha se entregado fora do ar, né? Ah, sim. Mas eu sou belo-horizontino, a minha família da minha mãe principalmente, está aqui em Belo Horizonte já desde antes da capital. Corre até uma lenda que meu avô foi assassinado na época da mudança da capital para Belo Horizonte. É mesmo? Meu bisavô. Seu bisavô? É, porque ele era dono de uma fazenda. Aqui, no Curral aqui, del Rei? No Curral del Rei. E queriam comprar as terras dele, Isso. né, fazer especulação, tudo, e ele não topou. E aí, como diz, encomendaram. Aliás, Paulo, é muito interessante o que você está falando, essa criação da cidade de Belo Horizonte, ela é um momento de muita violência aqui nesse Sim, lugar. certamente. Porque já existiam pessoas aqui que foram tiradas daqui para a criação da capital, né? A capital é muito nova. E eu fico pensando assim, o Belo Horizontino, né? O termo Belo Horizontino é porque a gente vem muito do interior, né? Nós temos nem 130 anos. Então, faz muito sentido isso que você fala. Eu lembro na minha época de faculdade, eu fiz engenharia elétrica também. Ó. Eu fiz na UFMG. 90% não era de Belo Horizonte. Isso. A maioria, era difícil achar um Belo Horizontino lá. Perfeito. Paulo, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Olha, eu já morei no Rio, já trabalhei em Brasília e eu sou muito ligado às questões de família. Então, de uma certa forma, eu me distanciar da minha família, para mim, me deixa terrível, vamos dizer, angustiado. Angustiado. Então, eu curto a família, né? Legal. Mais uma vez as pessoas, né? Os Sim, dois exatamente. falaram e você também. E esse aspecto que foi citado aqui, né, de que Belo Horizonte, né, dizem, acho que era o Gonzaguinha, que eles falavam que morou aqui. Morou né, aqui, em Belo Gonzaguinha, na Horizonte. Pampulha. Lindo Lago do Amor é uma homenagem à Pampulha. E ele falava disso, que em Belo Horizonte, quando alguém te convida para ir na casa dele, é porque ele quer que você vá realmente. Ao contrário do Rio. No Rio de Janeiro, na época que eu trabalhei lá, morei lá com família e tudo, uma vez me chamaram para uma festa em Jacarepaguá. Eu morava nessa época em Copacabana. E chegou no final de semana, era uma pessoa com quem eu trabalhava, eu fui lá. Sim. Me chamou, eu vou. Isso, foi na festa. E foi um susto. Porque eles não acreditavam que eu tinha me abalado de Copacabana para Jacarepaguá para participar de uma festa de criança. Que você foi convidado, Fui afinal de contas. Fui convidado, para mim, não tem dúvida. Não convida que eu vou, né? Não me convida não, que eu vou, isso mesmo. Muito bom. E agora nós vamos colocar no papo mais uma personagem do nosso BH Todo Dia e que está por link. E é muito bacana, porque eu conheço, né, a atriz maravilhosa, professora de teatro, pesquisadora, inventora de um monte de coisa, Yara de Novaes. Yara, que bom vê-la! Que prazer, querido, estar aqui com você. Que programa legal, tão nostálgico, muito bom. É o início do programa, eu gosto de chamar, Yara, do cafezinho do mineiro, que a gente quer saber das pessoas. Muito bom. Você é filho de quem? Você mora com quem? Como é que é a sua vida? O mineiro tem essa curiosidade. A gente pode até não dizer a verdade, dissimular um pouco, né, que faz parte do jogo, mas a gente tem que conversar. E aí, Yara, eu quero que você conte a sua relação com Belo Horizonte, por favor. Eu nasci e fui criada. Eu sou do Jardim Montanhês, no final da Pedro II. Estudei no Estadual Central. Opa! Tem uma relação assim. Eu saí de Belo Horizonte, eu fui para Recife. Eu já tinha 32 ou 33 anos. E de Recife eu vim para São Paulo. Agora, Belo Horizonte, né, só parafraseando o poeta, né, não saiu de mim. Porque eu tenho paixão, eu tenho, né, família, meus irmãos estão lá, 2 irmãos que moram lá, sobrinhos, mas eu tenho uma paixão por BH toda vez, e às vezes eu vou trabalhando, e eu não estou tão distante de Belo Horizonte, mas toda vez que eu pouso em BH, que eu vou chegando, né, dos Confins, passo ali, passo pela Pampulha, vou chegando em Belo Horizonte, no centro ali, na Praça da Estação, eu
uma emoção muito grande, é sempre uma epifania chegar em BH. Gosto de Lindo isso, tudo, hein? gosto como o sol incide, né? Como que ele bate refratado pelas montanhas. Gosto de tudo em BH. Muito bom. E por que você vai para o Recife? Como é que foi isso? Conta um pouco dessa história pra gente. Então, eu dava aula e aí na PUC, na UniBH, trabalhava com teatro, sempre trabalhando com teatro, era casada na época com o Fernando Rocha, acho até que faz um programa aí Sim, na meu TV colega aqui, Grande. é. É. E ele teve uma oferta, ele teve duas ofertas para ir para São Paulo e para ir para Recife. E para Recife nos pareceu melhor, os meninos eram pequenos, eu tenho 2 filhos, hoje um caçula tem 24 e o mais velho, que também é jornalista, tem 30 anos. E eu achei bacana ir para Recife, assim, Recife sempre foi, Pernambuco sempre foi um estado eu admirei assim, pelas pessoas, né, pela produção artística, pela produção Maravilhosa. cultural, pela É, produção política que Recife sempre teve. isso Então, mesmo. para mim, foi muito interessante. Eu vou te dizer que foi assim uma porta aberta, uma expansão, assim, porque Belo Horizonte a gente tem essa Serra do Curral, né? Então ou a gente vai para cima ou a gente cai para dentro, né? Ótimo. E Recife, você está no mar, cara, e aí você olha, você fica com a vista um pouco mais longe. Que barato. Tem isso, eu acho que morar no litoral te dá uma expansão, te dá mais visão periférica, enfim, porque não é à toa que o muro, né, essas montanhas, em algum momento, simbolicamente viraram muros, né, para alguns autores, né? Então parece que a gente sempre tem que saltar, ou tem que chegar até lá em cima para ver o que que tem. O livro Rubel falava isso, né? Você vai, É, chega, vai galgando as montanhas, chega lá em cima para ver o que que tem e fala, não tem tanta coisa. Volta e cai para dentro, né? muito Mas é bom. muito interessante ter ido para Recife, assim, essa coisa do mar, né, da É. possibilidade de ir para outros lugares, né, que sua vista alcança. Muito E interessante. aí, Yara, Recife tem uma coisa muito legal que tem uma antena parabólica plantada no mangue, não é? Captando o mundo inteiro, misturando a tradição com a modernidade, né? Chique Recife é Sais. demais. Recife é sempre um aprendizado. E eu me lembro assim, que quando eu fui, a gente falando de BH já derivou para Pernambuco, para Sem Recife, né? problemas. Mas eu me lembro que quando eu fui, eu rebobinei assim minha adolescência, que eu sempre fui apaixonadíssima por Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira falando do Capibaribe e também do João Cabral, né? Me lembro de João Cabral dizer: Nossa, minha vida, eu ainda vou voltar e tomar água de coco vendo Capibaribe. Nunca voltou. Eu costumo falar que, assim como Recife era a passárgada do, do João Cabral, Belo Horizonte é a minha. Eu sempre acho que eu vou voltar em algum Que momento. barato. Yara, rapidamente, quando você, né, você está fora de Belo Horizonte, o que você sente falta? Os convidados falaram muito das pessoas, né? Alguém ali arriscou a comida, ficou um pouco sem graça, né, de falar de comida. Não é comida mineira, é diferente, né? O que você sente falta? O que dá saudade, Yara? Eu sinto, então, eu sinto falta, assim, apesar de estar há muito tempo fora, essa sensação de pertencimento. Sabe, quando você vai, sei lá, na Guajajaras com Bahia. Quando eu chego na Guajajaras com Bahia, tem uma sensação de pertencimento, sei lá. Quando eu estou chegando na Praça da Estação, ou quando eu vou à Feira Hippie, ou quando eu subo a 040, ali eu tenho uma sensação de pertencimento que eu não tenho em lugar nenhum. Por mais que eu tenha sido, né, assim, bem recebida em Recife, em São Paulo demais, não é o meu lugar. Não é ali que a minha história foi feita, não é onde eu finquei minhas raízes, né? Onde eu me desenvolvi. Mas Belo Horizonte, toda vez que eu vou estrear um espetáculo, eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, mas quando eu estreio em BH, eu fico muito nervosa, porque Não são os acredito. meus parceiros, sabe, primeiros ali, em BH, que eu realmente me sedimentei, e essa relação de pertencer a um lugar, ela é inigualável, né? Eu Muito acho que eu bom. sinto falta disso, assim, Disso. Não, é meu, aqui eu entendo isso, não preciso explicar, eu só entendo.
Fantástico. Bom, eu vou aproveitar, Yara, um pouco mais. Fiquem à vontade para a gente interagir. Vou só fazer um o comentário. Rony já quer interagir. Ela falou Guajajaras com Bahia. Com Bahia. Tem um monumento lá, minha vida é esta, subir Bahia, descer floresta. Maravilhoso. Olha Muito só, bom. hein? O homem que nasceu em Franca, agora praticamente é um mineiro, Yara. Olha só, o Rony aqui nasceu em Franca, em São Paulo. De Franca. Pô, e estamos sabe tudo de trocando, Belo né? Eu Horizonte. estou aqui na sua terra, você está na minha. Mas não tem nada melhor do que a gente migrar também, né? A migração ela é sempre importante assim, para a gente reiterar, né, os nossos valores, as nossas paixões, né? Eu sinto isso, assim, que eu fiquei muito mais ligada a Belo Horizonte depois que eu saí, muito mais. Muito bom, legal. Yara, você pode ficar com a gente só esse bloco, não é isso? Porque você tem um tempo, eu sei disso, eu sei. Mas eu quero entrar na peça. Mas não, de maneira alguma, não vai faltar oportunidade para a gente continuar o papo assim. E eu preciso, então, já entrar de cara, né, no seu espetáculo, que é um espetáculo que trabalha com teatro e gamificação e que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, porque você começou a trabalhar a ideia do espetáculo quando você descobriu uma foto da sua avó, ou bisavó? Da minha bisavó. Bisavó. E esse espetáculo, agora ele está no palco giratório do Sesc, né? A gente está muito alegre de ter voltado com ele. Ele, na verdade, é uma peça-jogo, ele acontece online e ele tem um formato, uma linguagem de game. E tudo começou com uma bisavó negra. Eu sempre soube que tinha, mas ela foi evidentemente apagada, porque todos nós sofremos mesmo esse apagamento, né, que foi impelido, né, pelo Brasil, pelo sistema, pelos governos. Então, era uma bisavó negra que eu pouco tinha notícia dela. Assim, quando eu tinha notícia, normalmente não eram bons adjetivos. Aí eu descobri nessa bisavó, uma foto dela, ela meio de sinhá negra. Tudo começou quando eu fui a um espetáculo no Museu do Ipiranga, e ali tinha um quadro chamado, acho que é a Baiana, e é uma mulher negra vestida como sinhá. E depois, no bate-papo, eu falei, mas isso me parece uma imagem de dor. Falei com a diretora, uma grande amiga e maravilhosa, Maria Thaís, porque parece que ela foi aculturada, porque aí ela disse, não, isso é uma imagem de empoderamento, que negra no século XVIII, XIX poderia ser retratada. Aí eu falei, mas então tem um retrato da minha bisavó, sim, você vai cuidar das suas negras. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que a minha bisavó, talvez ela tenha sido uma escravizada, que se casou com meu bisavô branco, português, e ela se tornou uma sinhá negra, que é uma imagem total de empoderamento, porque é uma mulher negra que não deveria ter esse destino. Isso. E que conseguiu ali, numa negociação própria, né, com esse mundo branco, esse sistema branco que a princípio queria que ela fosse eliminada, ela conseguiu, numa negociação própria, criar seus filhos. Então, eu tenho uma imagem no jogo, que é a família, que tem um colorismo absurdo. Tem ela negra, tem meu avô também negro, aí tem uma tia branca, assim, falando de pele, isso, né? Mais claro. E aí eu fui criando um joguinho, a gente fez um jogo com alguns companheiros de criação, e é um jogo muito legal, que eu vou mostrando isso, ao mesmo tempo que eu vou descobrindo quem ela é, uma pesquisa, eu vou compreendendo o embranquecimento compulsório que eu tive que viver. E esse nome é maravilhoso, desmemória, não é? É um neologismo. Desmemória. Eu tirei de um poema de Elisa Santana, um verso de um poema dela. E aí tem uma coisa aqui que eu estou vendo, que você gravou imagens aqui em Belo Horizonte, no Teatro Espanca. Sim. E também a gente é um lugar, né, que acontecia a Quinta Preta, né, Segunda Preta, né? Isso. A gente fez, apesar da gente estar confinado, que foi feito na pandemia, eu tive o Lucas Costa, que foi meu assistente de criação, um co-criador maravilhoso, e ficou lidando com os artistas aí. Então, lá a gente gravou a última cena do jogo, que é com uma multiartista maravilhosa que se chama Josiane.
E ela, de alguma maneira, encarna essa bisavó minha num trabalho, assim, muito criador, assim, de canto, dança, atuação, lindíssimo que ela faz. Muito bom. Yara, segura um pouquinho, eu preciso colocar Paulo Leite, temos que entrar nessa. Veja bem, o teatro, né, como uma ferramenta de educação e de desvendar coisas que a gente queria esconder, né? Você como pessoa da área de educação, isso é fantástico. Ah, né? fantástico. Eu, diferente dela, eu tive uma família também bastante colorida, vó preta, até o nome era vó negra. Sim. Minha mãe se chama Negrinha, porque nasceu branca de olho verde, cabelo sarará. Uhum. E eu, pelo menos na minha vivência, tive muita felicidade de poder ter abertura para poder brincar com essas questões. Até brincávamos uns com os outros, todo mundo Sim. muito colorido. E uma tia-avó índia, de Índia fato. também? De fato, índia. E até hoje eu, talvez por influência, de maneira inconsciente, casei com uma moça preta também, né? Sim. E tenho filhos Que coloridos. são coloridos, né? Nunca foi problema para a gente assim. Não sei se porque no interior não havia toda essa dinâmica de informação e de provocação que existe em uma capital, mas era mais solto, era mais assim espontâneo. E as brincadeiras que envolviam isso também, mais leves, mesmo quando vinha uma pesada, nem parecia que era assim pesada, porque as pessoas Sim, era um outro contexto não se também, afetavam. né? Era um outro contexto, creio eu, que é a dinâmica do interior também, sabe? Isso. A questão da demanda, ela envolvia muito mais as necessidades de vínculo, de pertencimento, né? Como Paulo falou aqui, do que de outras questões. Parece que as urgências eram outras. Mas essa linguagem, essa interação, essa construção, ela é muito bonita. Quando se fala de cor, tem um grande escritor da minha terra, que é Geraldo de França Lima, que criou um romance chamado Serras Azuis. Isso. E as serras não são azuis, mas o reflexo do céu sobre elas promove essa situação. Então, na minha família, o que há de fato e sempre houve é um orgulho. E as fotos antigas existem com as pessoas das cores diferentes. Não foram escondidas ou apagadas, não, né? Na minha casa, na minha família, no meu entorno, isso foi algo espontâneo, incrível. Sim. Paulo Carvalho, rapidamente, assim, a Yara falou da migração, né? Que o Rony também, da ideia dos migrantes. As aves são muito migratórias, não são? Sim. Grande parte das aves migra. Por que as aves migram? Normalmente buscando melhores locais para alimentação, criar filhotes, tudo. Então, isso é muito comum, né? No hemisfério norte, você tem mais esse fenômeno mais marcante. Aqui a gente tem aves migratórias passando por Belo Horizonte? Tem. O pessoal brinca, né, dentro da Ecoaves lá, e tem um site que não sei se vocês já viram, chama Wikiaves. Não. É um site, você conhece, né, Paulo? Conheço, assim, não tanto quanto que deveria, é um site de registros de aves, basicamente fotografias e sons. E eles falam que a Pampulha é um portal, porque de vez em quando aparecem aqui aves que não são absolutamente... Não tem nada a ver com esse caminho nada a ver com né? isso aqui. Entendi. Mas é porque também tem muita gente ali observando, que né? Barato, tá o tempo todo ali, sempre tem gente. Adorei, porque tem o som das aves também, né? Sim. Nesse Wikiaves, W-I-K-I Aves. Tipo Wikipédia, Wikiaves. Exatamente. É colaborativo, né? Então as pessoas registram. Isso. Eu, por exemplo, sou um fotógrafo medíocre, mas gosto de fotografar. Isso. Atualmente eu não estou fotografando só aves para registrar, estou participando de outros grupos, né, para registrar não só aves, plantas, insetos, de tudo. Mas o Wikiaves é o maior site de registro fotográfico de aves no mundo. E a Pampulha em Belo Horizonte é um portal. E a Pampulha é um portal, porque de vez em quando aparece coisa aqui, por exemplo, apareceu aqui há uns anos atrás uma ave que chama combatente, muito bonita, né, na época reprodutiva e tal, quando ela chegou aqui não estava assim. E apareceu aquela ave e todo mundo sem saber o que era, né? Aí foram descobrir uma ave que migra da Europa, do norte da Europa, para a África.
Apareceu Não, aqui apareceu na Pampulha. Estava perdida mesmo, viu? Atravessou o Atlântico ali. As correntes, né? E do jeito que atravessou, e depois ninguém mais nunca viu. Uhum. Eu mesmo, uns tempo atrás, estivemos lá com um colega nosso para registrar um talhamar, que não é uma ave muito comum aqui na nossa região. Tem aí para os rios todos aí, esses rios de meandros que a gente chama, né? Que tem aqueles bancos de areia. Os talhamares gostam muito de ficar ali nesses pontos. E por conta do assoreamento da Pampulha, tinha um banco de areia. Aí apareceu um talhamar lá. Fantástico. Quando aparece o talhamar lá, um colega nosso, que até faleceu de Covid, o José Silvio Abras, não sei, ele me chamou lá, Paulo, vamos lá para Pampulha para registrar o talhamar. E chegamos lá, nós vimos uma ave lá meio diferente. Aí olhamos, fotografamos. E ele falou assim, isso deve ser um filhote de garça moura. Eu falei, não, garça moura não está batendo, não. Uhum. E aí era uma garça azul, Sim. que é uma ave que também muito raramente aparece aqui. Né? Então, a brincadeira é que, de vez em quando, materializa alguma coisa diferente. Muito bom. Puxa, muito legal. Vamos voltar com a Yara, que a gente está fechando esse primeiro bloco. E a gente precisa... Interessantíssimas essas histórias, hein, Yara? Essa aqui da Lagoa, então? Cara, ele foi falando e eu estou aqui com o meu smartphone e foi colocando as aves todas. Ah, que barato! Wikiaves. O talhamar, eu estava vendo todas aqui enquanto ele estava falando. A curiosidade, tá vendo? Daí vai sair alguma coisa, hein, Paulo? Prepara. Ô, Yara, vamos chamar então para o espetáculo que ele fica online, né? Começa hoje e fica durante quase 20 dias, né? Ele fica de hoje até o dia 30, na plataforma, ele no Sesc Palco Giratório, ele está no Teatro em Movimento. Deixa eu ver, segundinho só. Teatromovimento.com.br, eu tenho aqui. teatroemmovimento.com.br/desmemória. Isso aí, exatamente. E ele só roda no computador. Isso aí é legal. Ele não roda em smartphone. Do smartphone. Isso é importante, é uma limitação, mas é porque é tão difícil fazer um game, tão difícil. Se fizesse outro, seria outra produção com um smartphone. A gente vai atrás de você onde você estiver. Você pode migrar de um lado para o outro, mas a gente vai te encontrar. Então vamos no computador para te encontrar, sem problema. Muito obrigada, adorei Suave migratória. Do programa. Muito bom. Adorei Belo Horizonte, Recife, São Paulo. Boa sorte para você, viu? Obrigado, e eu assim fico aguardando a sua visita aqui pessoalmente ou outro momento com mais tempo, tá bom, Yara? Com muito prazer, muito obrigada pelo convite, um abraço para todos vocês aí. A gente é que agradece em nome do nosso público. Beijo para você, tchau, Yara. Beijo. Valeu demais. Vamos fechando o nosso bloco e daqui a pouco a gente volta com o nosso BH Todo Dia, trazendo aí um pouco mais dessas questões que a gente tem aqui com os nossos convidados, tá bom? Só relembrando, Yara de Novaes, o espetáculo Desmemória, que trabalha teatro e game no Palco Giratório do Sesc. De 11 a 31 de maio, você vai lá no Teatro em Movimento, teatroemmovimento.com.br. O acesso é gratuito, mas somente pelo computador. No smartphone, no telefone celular, não é possível de acompanhar, tá bom? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais BH Todo Dia. Nossos comerciais, por favor, maestro.